Senhor, povo de Deus, aqui quem vos fala é o Lucas Silva e eu estou aqui para compartilhar uma palavra poderosa do coração de Deus para o teu coração. Eu quero que desde já você que está me assistindo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo aquilo que vai ser postado aqui. Hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito de um tema muito atual, que é religiosidade versus cristianismo. Mas antes de entrar nesse tema, nós precisamos entender o que é religiosidade e o que é cristianismo. Religiosidade nada mais é do que aquele tipo de pessoa que segue talvez os princípios, a visão, a ideia, simplesmente uma determinada religião. Agora o cristianismo é você seguir os princípios deixados no Evangelho, através de Cristo, deixados na palavra através de Cristo. E se a religiosidade, ela gera em você o impulso de fazer simplesmente aquilo que a religião te ensina, mesmo que isso quebre os princípios de Cristo, isso quebra muita ideia a respeito de várias coisas que têm gerado confusão na cabeça das pessoas. Eu mesmo várias vezes já escutei pessoas de religiões que vão contra tudo aquilo que está na palavra de Deus. E elas acabam dizendo que elas servem o mesmo Deus que eu sirvo. Elas seguem a mesma coisa que eu sigo, só que servem esse Deus de uma forma diferente. Mas quando você começa a entender o que é cristianismo, isso quebra toda aquela ideia de que todas as religiões levam a Deus. Por quê? Porque é impossível você chegar a Deus seguindo princípios da sua religião. Para você chegar a Deus, Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí você me pergunta, mas quais são os princípios, Lucas, que Cristo nos deixou? Jesus Cristo, ele nos deixou princípios voltados para o reino. Enquanto muitas vezes a religiosidade te prende nessa terra, os princípios de Cristo, eles te levam para mais perto de Deus. Os princípios de Cristo, eles te levam para mais perto do reino e eles apontam para o reino. A Bíblia vai nos dizer ainda em Mateus capítulo 4, que a primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Mateus capítulo 5, Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados pobres de espírito. Por que bem-aventurado? Porque deles é o reino dos céus. Em Mateus capítulo 6, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele pregando outro sermão, ele fala: olha, aquele que não colocar primeiro o reino dos céus, ou seja, você precisa colocar primeiro o reino dos céus e a sua justiça acima de todas as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus capítulo 7, Jesus, ele mais uma vez, ele vai falar do reino, ou seja, Jesus, em toda a caminhada dele, ele fala do reino. Em toda a caminhada dele, ele prega o reino. Em toda a caminhada dele, ele aponta aos princípios, os ensinamentos dele para o reino. Certa feita, as criancinhas tentaram até mesmo se aproximar de Jesus. E os discípulos, com a mente ainda religiosa, porque eles ainda não tinham sido libertos daquelas ideias que os fariseus os ensinavam, eles ainda estavam presos nesse tipo de pensamento. Aí as criancinhas tentaram se aproximar de Jesus. E eles tentaram impedir as criancinhas de se aproximar, achando que ia incomodar Jesus. Aí Jesus fala: deixai vir a mim os pequeninos. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Em toda a Bíblia você vai ver Jesus pregando, falando de reino. Jesus, ele em nenhum momento ele prega falando eu sou, eu posso, mas ele prega sempre apontando para o reino. Em certa feita, os fariseus, eles até mesmo tentaram apedrejar uma mulher que estava em pecado. Jesus, ele veio quebrando todos os protocolos da religião. Jesus, ele veio quebrando todos os protocolos que a religiosidade ensinava. Por quê? Porque hoje em dia pecou, está cortado. Pecou, não presta mais. Pecou, apedreja. Mas a visão do cristianismo genuíno não é de apedrejar, é de estender as mãos. A visão do cristianismo genuíno não é de você colocar a mão na pedra, é de você estender as mãos para aquele que estava perdido. Então, assim, a religiosidade, ela te leva a simplesmente fugir de tudo aquilo que Cristo ensinou. E como identificar um religioso? Como identificar uma pessoa que está vivendo uma vida religiosa? Para você ter conhecimento. Talvez você está se perguntando assistindo esse vídeo, mas como reconhecer?
se eu sou ou não um religioso. Como compreender isso? Um religioso, ele simplesmente vai fazer tudo. Ele talvez é aquele cristão, ou aquela pessoa que é mais assídua nos cultos, ou a pessoa que é mais devota à religião. Porém, ele é uma pessoa que vive de aparências. Jesus, ele disse em certo sermão para os discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Os discípulos até mesmo acharam que Jesus estava falando de pão, mas Jesus não estava falando de pão. Jesus estava falando da doutrina dos fariseus. Acautelai-vos da doutrina dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles ensinavam que você devia se mostrar. Eles ensinavam que você devia aparecer. É por isso que tirava o foco do reino. A Bíblia diz: não sejai como os fariseus hipócritas. Por quê? Porque os fariseus, eles oravam para mostrar, oravam em público, oravam para mostrar que estavam orando. Os fariseus, eles jejuavam com um semblante entristecido para mostrar que eles estavam jejuando. Os fariseus, eles ajudavam as pessoas para poder mostrar que estava ajudando. Aí Jesus vem com a doutrina do cristianismo genuíno. Aí ele fala: quando você der uma esmola para alguém, não deixe a tua mão direita saber aquilo que a tua esquerda está fazendo. Aí Jesus vem com outra doutrina e ele fala de novo: olha, quando orardes, fecha a porta do teu quarto e em secreto ore ao seu Deus, e ele vos recompensará. O Deus que te vê em secreto vos recompensará. A respeito do jejum, ele fala: lave o seu rosto, unja a tua cabeça, para não ficar com semblante entristecido como fazem os hipócritas. Ou seja, hoje em dia temos muitas pessoas que querem aparecer. Só que em outro sermão, em Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer: olha, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas é interessante a gente pensar em sal e luz, que Jesus nos ensina através dessa doutrina o segredo de desaparecer, o segredo de se esconder. Enquanto a religiosidade, ela te ensina a aparecer para ser visto pelos homens, o cristianismo genuíno, ele te ensina a desaparecer para depois ser visto pelos homens. Isso parece meio contraditório muitas vezes na nossa mente. Mas note-se que quando Jesus fala que somos sal e luz, ele está trazendo uma doutrina cristã para a nossa vida. Que doutrina é essa? O segredo de se esconder. Por quê? Porque o sal só dá sabor depois que ele se dissolve na comida. E a luz, ela só aparece porque a escuridão chegou no ambiente. Porque de dia ou em ambientes claros, a luz pouco se nota. Então, ele nos ensina que o ápice e o melhor de nós só é extraído no momento que nós nos escondemos no secreto, para que em público nós sejamos exaltados diante de Deus e também que o nome de Deus seja glorificado através de nossas vidas. Esse foi o nosso vídeo de hoje e eu quero pedir você mais uma vez: se inscreve no nosso canal, pelo amor de Deus. Se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que vai ser postado aqui. Eu quero pedir a você também para deixar sugestões dos próximos vídeos, ou talvez desafios, se você quiser que a gente cante uma música, se você quiser que eu e a Keila tragam um tema. Lembrando que em breve, eu e ela estaremos postando um vídeo juntos, para a glória do nome de Jesus. Fica com Deus, que Deus abençoe.